tem acesso, as pessoas têm acesso ao nosso trabalho, as pessoas conseguem conversar com a gente. Meu WhatsApp, por exemplo, desde quando eu fui eleito em 2016, é o mesmo. Enquanto vereador, enquanto candidato a prefeito, enquanto suplente deputado. Nunca mudamos, porque a gente tem que ter um contato direto com as pessoas, não só em época de eleição. Mas durante os 4 anos de mandato, nós temos que ouvir a população, estar no meio da população. E eu sou um tipo de pessoa, assim como a minha vice Manu, que a gente não fica em gabinete sentado no ar-condicionado, a gente vai estar na rua. Eu sou um cara que eu gosto de estar perto das pessoas, antes mesmo de ser político. Sempre foi meu. Eu não abraço as pessoas para fazer nenhum tipo de marketing político, pelo contrário. É o que eu ia perguntar agora. Como que o senhor lida com os detratores que dizem que isso é um marketing ou proselitismo? Na verdade, Populismo, na verdade, perdão. a deficiência da pessoa em entender a qualidade de alguém é um problema dela, né? Eu faço o meu trabalho. Eu entendo que o que eu faço é de coração. E quem tem que julgar é Deus, não as pessoas. Eu sempre fiz isso. Eu li um livro que chamava assim, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aí eu Carnegie. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li esse livro, eu falava assim, ó, quando você for num restaurante, vá até as cozinheiras e agradece pelo alimento que ela te serviu. E dali em diante eu comecei a fazer isso. Eu entrei na faculdade com 16 anos. E eu já fazia esse tipo de atitude. Quero agradecer pelo alimento, agradecer pelas pessoas que ajudaram a gente. E eu gosto do abraço. Eu sou um cara que eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de apertar a mão. Eu gosto do contato físico com as pessoas. O senhor se considera altruísta? Não necessariamente só altruísta, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas, tanto é que eu fiz direito justamente por isso, para lidar com os problemas das pessoas e tentar ser um alento para as pessoas. Aqui no escritório, muitas vezes, mais do que advogado, sou psicólogo, sou amigo. Mas um gestor público acaba tendo que ter uma verve altruísta, né? Tem que ter totalmente, você tem que ter empatia pelas pessoas, é o que eu te falei desde o começo. Você falou assim, o que falta neles? Eu falei assim, não o que falta neles, mas o que sobra em mim é exatamente a possibilidade de entender a dor das pessoas. E é isso que um gestor tem que ter, saber qual que é a necessidade daquela população, a necessidade das pessoas. Enquanto 4 anos de vereador, a gente pode entender um pouco do sofrimento delas. Então, é nesse sentido que a gente entende que a gente consegue trazer de volta para Votuporanga o que se perdeu ao longo dos tempos, que se tornou uma administração um pouco mais fria, um pouco mais voltado a mostrar as grandes obras que podem fazer, sendo que esquece das principais obras, que é o cuidado com o ser humano. O senhor entende que existem algumas questões inerentes à pessoalidade dos candidatos que as pessoas tendem a querer julgar junto, né? Porque às vezes é impossível dissociar. Sim. Eu vejo no seu discurso, o que não é um problema, tá? Porque eu tenho que ser totalmente imparcial mesmo, de verdade, que eu vejo que o senhor tem um discurso muito de cristão, de religiosidade. O senhor vê isso como um problema? Pelo contrário, eu sempre disse que o Estado é laico. Sim. O Estado laico não é aquele que não tem religião, às vezes as pessoas confundem. O Estado laico é aquele que tem todas as religiões, né? Admitem todas as religiões. E eu sou cristão. E eu, aqui no meu escritório, eu trabalho para anarquista, eu trabalho para quem não é ateu, eu trabalho para quem é da Umbanda, eu trabalho para quem é do Candomblé, para quem é espírita, para quem é cristão, para quem é católico. O nosso trabalho, quando a pessoa entra aqui, eu não pergunto qual a religião que ela tem. Eu pergunto qual o problema que eu posso resolver. Mas pelo senhor ser cristão, a gente vê muito na bancada evangélica, por exemplo, no Congresso, que isso vem alinhado a alguns valores intrínsecos daqueles congressistas. E eles colocam isso para fora, às vezes em algumas decisões que vão reverberar em todo mundo. Isso vai acontecer? As minhas decisões serão pautadas naquilo que é melhor para a cidade. Okay. Evidentemente que eu não abro mão dos meus valores. E nunca vou abrir mão dos meus valores. Eu tenho valores que são meus e que eu não abro mão. Agora, a gente trabalha para todos. A gente tem que ver o que é melhor para a cidade. E como você sabe o que é melhor para a cidade? Quando você dialoga com a cidade. Quando você conversa com as pessoas. Quando você está nos bairros. Eu sou um tipo de cara que eu gosto de ir nas periferias. Eu ando nas periferias, inclusive quando não é época de eleição. Para entender a dor das pessoas, para ouvir as pessoas, para ver a necessidade daquelas pessoas. Eu no escritório atendo 30, 40 pessoas por dia. Parte dos atendimentos são jurídicos. Parte são políticos. Eu respondo 400 mensagens por dia, até com a nossa vice Manu que nos auxilia nisso. Também é ouvindo e respondendo o problema das pessoas. Ali você consegue ter um pouco mais de noção daquilo que elas precisam. Eu nunca vou julgar pelo que eu acho, pelo que eu quero. Eu vou fazer o que for necessário para poder melhorar a vida daquelas pessoas. Houve um critério para a escolha da sua vice? Houve. Qual? Honestidade. Eu digo que você prefere um cara com conhecimento total de política, o cara que está há 30 anos na política, mas que rouba e tem um coração corruptível? Eu prefiro uma pessoa jovem, começando a mostrar o seu trabalho na política, porém que seja uma mulher negra, que venceu na vida pelo seu histórico de família. Isso foi um critério, então? É um critério, sim. Ser mulher foi uma condição. Ser negra foi uma condição, não foi uma falta de opção, foi uma opção. Por quê? Porque nós falamos tanto de mulher na política, e às vezes você só coloca a mulher na política para cumprir os 30% de vaga de mulheres.
Nós não, nós queremos mostrar que a mulher tem o seu valor na política. E só pode ter o valor se a gente dá uma condição para que ela seja, por exemplo, uma Mas vice-prefeita. então o critério do senhor, além de honestidade, foi representatividade. Também. Em princípio, honestidade. Mas tem outros valores que são agregados. Eu digo que o principal foi honestidade. Por quê? Trabalha como líder de jovens, faz um trabalho assistencial em uma igreja também da Assembleia de Deus do Belém, e faz um trabalho e já tem uma experiência de vida que traz a empatia das mulheres que hoje ela pode representar. Então, quando eu vi a opção entre escolher gente com muito conhecimento da política, mas que sejam ratos na política, eu prefiro colocar pessoas que estão começando um trabalho político, mas que já fazem um trabalho assistencial há muito tempo, mas que têm conduta e caráter e honestidade que falta na política hoje. A Manu traz aquilo que falta na política hoje, que é honestidade, transparência, representatividade e a vontade de ajudar as pessoas. Quais conjuntos de comportamentos o senhor classifica como ratos na política? Aqueles que usam o dinheiro público para finalidade pessoal. Se você desvia um dinheiro que vem para a saúde, por exemplo, e isso tem muito na política, você está tirando a chance de alguém comprar um exame, alguém ter direito a acesso ao exame, acesso a uma medicação. Então, infelizmente, hoje na política, você pergunta, você confia em políticos? Você pergunta para qualquer um que está assistindo a gente agora. Garanto para você que uma grande porcentagem da população fala assim, não acredito. Não acredito porque muitos que nos antecederam usaram a política não para finalidade pública, mas para uma finalidade particular. Você pode ver que as perguntas que você falou assim, desde o começo da nossa transmissão, tem uma pergunta que o senhor não quer responder, eu respondo todas. Eu não tenho nenhum papel direcionando. Porque a construção do plano de governo nosso está aqui dentro e está aqui dentro. É na cabeça e no coração. Foram 300 itens, dos quais a gente trabalha aí mais especificamente 15 itens no nosso plano de governo. Então, o que eu penso na política é que nós precisamos de pessoas que tenham valor e não preço, que tenham caráter e não coração corrupto, que pensem em fazer gestão para as pessoas e não para si mesmo. E Votuporanga, há muito tempo, no começo não. No começo de um pequeno grupo que trabalhava por Votuporanga, quis o crescimento. E nós percebemos que ao longo desse tempo, esse pequeno grupo que comanda a cidade passou a não trabalhar mais para ajudar a população, e sim beneficiar alguns amigos. Certo. Houve uma situação, nós falamos isso na pré-entrevista, que o senhor teve lá no STF. Aquilo, um exercício de sinceridade, foi um equívoco da parte do senhor ou foi uma jogada de marketing? Olha, teve duas finalidades. A primeira foi exatamente chamar a atenção da população. Nós estávamos diante de um julgamento político. Ali não é um julgamento jurídico comum. Eu advogo há 17 anos, tenho experiência em sustentações orais, já sustentei no Tribunal de Justiça, faço audiências diárias aqui no meu escritório. Só que chegando lá, a gente percebeu que, infelizmente, tanto as prerrogativas do advogado, quanto os direitos constitucionais, e a matéria de fato não era uma matéria jurídica, era uma matéria política. Então, de fato, eu escolhi fazer um discurso político. Mas o senhor quis afrontar o Alexandre de Moraes ou não necessariamente? Não, eu quis trazer à baila o que estava acontecendo. Porque, por exemplo, aqui, você pega, por exemplo, um juiz de primeira instância, aonde ele é vítima, ele não pode funcionar como julgador do processo. Aonde ele participa do sistema acusatório, ele não pode participar do processo, do julgamento, porque ele estaria contaminado pelas provas. Existe o princípio do juiz natural. Essas pessoas, que são pessoas comuns, não poderiam estar sendo julgadas pelo STF, tem que estar sendo julgadas aqui, primeiramente. Essas pessoas têm que ter direito garantido dela de que a prisão é a última ratio, como diz o Código de Processo Penal. Ou seja, é a última opção prender. Se elas podem responder o processo em liberdade e aprovar, essas pessoas não puderam. E outra coisa, como que pode um julgador ser ao mesmo tempo vítima e acusador? Isso que nós dissemos. Agora, a maldade não está no coração de quem fala, está no coração de quem ouve. E a gente fez o nosso trabalho enquanto técnico. Se alguém se sentiu ofendido, aí é por conta e risco de quem se sentiu ofendido. Que a minha